Tema de hoje, saudade. Há determinados sentimentos que nós não somos muito acostumados em como lidar com eles. Isso porque eles são relativamente novos para nós, que somos adultos. A saudade, por exemplo, é um desses. Porque criança não sente saudade, sente falta, mas não saudade, porque para sentir saudade tem que se ter passado. Você pode notar, talvez você se lembra quando criança, quando os mais velhos falavam sobre, porque antigamente não era assim, e você ficava perguntando quando é que era antigamente. Você simplesmente não sabia o que era isso. No Salmo 126, o salmista começa a descrever como foi maravilhoso um tempo da história de Israel no passado. E ele conclui isso dizendo, foi como um sonho, ele diz. Ele está descrevendo um desses momentos únicos que acontecem na nossa vida, e quando a gente se lembra, parece que foi um sonho de tão lindo, tão gostoso que foram esses momentos. À medida em que eu vou ministrando essa palavra, procure escutá-la hoje, como quando você era criança, e o seu pai, sua mãe, ou seu tio, ou sua avó, ou alguém, lhe contava histórias. Eu tenho 2 filhos, o Dedé e o Dudu, e são muito diferentes na sua característica e a maneira até mesmo de ouvir histórias. Meu mais velho, muito lógico, muito linear, eu me lembro quando contava historinha, me lembro até hoje de como ele ficava. Ele deitava, olhava para algum ponto assim no teto ou onde fosse e ficava ali. Porque ele é auditivo, prestava atenção em tudo, em cada detalhe. Se eu parasse no meio, ele saberia fazer uma pergunta precisa. Aí nasce o Dudu. E o Dudu parece um ventilador. Enquanto ele contava história, ele pensava em tudo menos na história que eu estava contando. E se fizesse uma pergunta, seria certamente fora da história. Cada um tem a sua característica, mas eu peço que você hoje seja o seu pensamento randômico, em que você pensa em 10 coisas ao mesmo tempo, ou seja linear, que você me escute trazendo imagens à sua mente, lembranças à sua memória, que você escute essa mensagem, trazendo junto com a minha mensagem, as imagens que a sua própria memória começa a lhe trazer. A lição implícita aqui nesse salmo é que, quando a gente revive o sonho, cria-se a esperança. Porque ele se lembra de um feito no passado, para dizer que, se Deus foi bom assim conosco no passado, por que Ele não seria bom de novo? Se lá no passado eu experimentei algo muito bom na minha vida, por que razão eu não posso experimentar novamente algo bom na minha vida? Então isso se cria esperança. Ele mostra dessa maneira que a saudade não é ruim. É interessante notar que a própria palavra saudade, ela está de uma certa maneira ligada com a palavra saúde. A saudade, ela traz saúde, a saudade, ela é saudável. E muita gente não sabe lidar com a saudade como algo saudável. Saudade é esse tema que eu vou usar nessa primeira mensagem de uma série em que nós vamos explorar um pouquinho dessas emoções humanas com as quais nós não sabemos lidar muito bem com elas. Salmo 126, eu começo, versículo 1 ao 3, apenas. Você pode acompanhar esses textos comigo aqui. Salmo 126, de 1 a 3. Eu não pus a tela, eu não fiz as telas. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Salmo 126, do versículo 1 ao versículo 3. Algum de vocês já acordou assim um dia com a sensação que você está esquecendo algo?
Hoje foi comigo dessa maneira, acabei de descobrir o que foi. Salmo 126, de 1 a 3. O texto diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Estou lendo pela Nova Versão Internacional. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como explicar o que é saudade? Recentemente, uma pesquisa de tradutores britânicos apontou a palavra saudade como a 7ª palavra de mais difícil tradução que existe. Porque a saudade ela tem suas vertentes tão profundas que talvez se precisaria de uma expressão toda numa outra língua para tentar explicar saudades. São poucas línguas no mundo que têm palavras correlatas com a nossa chamada saudade. Pode-se sentir saudade de muita coisa. Sentir saudade, por exemplo, de alguém falecido. Aproximando-se do Dia das Mães, impossível eu não me lembrar de minha mamãe. Acabei de minha irmã me lembrar nessa manhã que hoje foi a data do falecimento de minha mãe. E a saudade é impossível você não conviver sem ela, principalmente porque é alguém que é querido seu. Como lidar com isso? Como fazer dessa saudade uma coisa boa? Saudade a gente sente também de alguém que amamos e que está longe, ou está ausente. Saudade a gente sente de um amigo querido, de alguém que a gente não vê há muito tempo, de alguém com quem não conversamos há muito tempo, ao se lembrar da saudade. Sentimos saudades de alguns lugares, saudade de alguém conhecido, saudade de um colega, saudade de comida, a gente tem. Quando sente alguns cheiros, você tem saudade daquilo novamente. Saudade de uma música, saudade de situações, saudade de um amor, saudade de se fazer algo que há muito não se faz, saudade de um tempo que se passou. Essa palavra saudade, ela é derivada de algumas palavras latinas, como você sabe, a nossa língua portuguesa é derivada do latim, e ela é formada com a mesma origem das palavras solidão ou solitude, de saudar e até mesmo de saúde. Saudade é então uma solitude saudável. Solitude, como você sabe, é uma solidão opcional. Eu resolvi ficar sozinho. Eu resolvi ficar introvertido. Você está num momento, num lugar e resolve se separar de todos por uma reflexão interior. Só que uma solitude saudável. Eu parei para me lembrar de algo porque eu quis. Eu estou revivendo um tempo na minha mente porque eu quero. Ah, mas dói, mas eu quero sentir essa dorzinha. Já que eu sou frieira. Não é uma dorzinha gostosa? Então, você faz o que você quer. Esse termo ele pode ter sido cunhado na época dos descobrimentos dos portugueses, de suas navegações, na época do Brasil colônia, quando foi usado para definir aquela saúde que os portugueses sentiam numa terra estranha, longe dos seus entes queridos. Quando se pensa em saudade, se pensa em alguém que partiu, mas saudade também pode ser saudade de cheiros. Você que foi criado no interior, na mata, alguém aqui na infância tinha ou frequentava lugares, de repente não era sua casa, era casa de tias, que tinha fogão a lenha e até hoje você consegue se lembrar desse cheiro gostoso de fogão a lenha? Pois é, onde eu tive a minha infância tinha muita terra, quintal e tudo mais. Até hoje, quando cai uma chuvinha, aquele cheiro de terra molhada para mim é o máximo.
É o máximo. Quando estamos ali aguando o nosso jardim, aquele cheirinho de terra molhada, para mim, é encantador, encantador. Saudade pode ser saudade da infância, saudade de alguns sons, memórias boas, saudade gostosa, porque se está revivendo um momento que não existe mais naquele momento, mas ele existe dentro de você. Por isso a saudade não precisa ser triste. Tristeza com saudade vira melancolia, vira nostalgia. Saudade que fere é depressão, não é saudade. Dor de saudade não é dor ruim, é dor gostosa. É quase que uma dor voluntária. Estou lembrando o que eu quero. É gostoso lembrar. A palavra saudade, como ela também se deriva de saúde, ela já quer mostrar que não é algo ruim. Não é algo para machucar. É algo para se sentir. É algo para se reviver. Voltando ao texto bíblico do Salmo 126, o salmista começa a descrever um tempo no passado e traz à tona o sentimento de como foi maravilhoso naquele tempo. Ele fala, o Senhor restaurou a nossa sorte. Foi como um sonho. Nós ficamos assim, rindo à toa. A sensação era de uma alegria incontida. Ao se lembrar daquilo, era como se ele viajasse no tempo e sentisse novamente aquele sentimento, só que hoje. Por isso que eu estou dizendo que a saudade, ela pode ser boa. A saudade é como um sonho gostoso do qual não queremos acordar. O salmista, ele está descrevendo um momento único que ele teve. Já ministrei uma vez aqui sobre momentos únicos na nossa vida. São aqueles momentos em que parece que você bate uma fotografia daquele momento. E você quer registrar tudo aquilo dentro de você. Algumas vezes esse momento, ele não tem imagem, ele não é a imagem que você registra, ou melhor, não é a imagem que você registra, mas é a sensação do momento. Isso pode acontecer em diversas maneiras. Lembro-me até hoje, por exemplo, uma vez, em que nós estávamos, eu e a Magda, estávamos numa ceia com diversos pastores. Você deve se lembrar do pastor mais velho entre nós, foi na frente partir o pão para nós. Aquele momento foi tão emotivo para mim, que eu guardo aquele momento como se fosse hoje. Eu conseguiria te descrever cada detalhe daquele momento, como se ele tivesse acabado de acontecer aqui. É como se eu revivesse esse momento. Eu gravei a sensação daquele momento. O salmista, então, ele está descrevendo esse momento único. E agora, ao se lembrar dele, parece um sonho do qual ele não quer acordar. Salmo 126, versículo 1, ele diz assim, foi como um sonho. No final do versículo diz isso. A lição que ele traz é que quando a gente revive esse sonho, se recria a esperança, essa saudade saudável. Muitas pessoas não sabem lidar com saudade porque liga a saudade com o momento da tristeza. Por exemplo, alguém partiu. Então você se lembra do momento da notícia, do partiu, da morte, mas espera aí, teve a vida toda da pessoa para você registrar. Precisamos saber lidar com saudade, mais como uma atitude de honra a alguém que partiu, do que simplesmente um coitadinho de mim que fiquei. Quando partiu alguém, sim, é algo que a gente sente, mas é algo para honrar a memória daquela pessoa. Você acha que sabendo que hoje é o dia que eu perdi a minha mãe, há quantos anos foi isso, Rosa? Eu sou 7 anos. Há 7 anos atrás, minha mãezinha partiu, você acha que eu não sinto saudade dela? Claro que eu sinto. Agora eu vou lembrar do momento da partida, eu vou lembrar da minha vida toda que eu passei com ela. É desses momentos. Falando com vocês agora, parece que eu sinto o cheiro da pele dela. É gostoso isso. Não vai voltar mais. Ao lembrar da pessoa, parece um sonho. Mas é esse sonho que nos dá esperança de que a vida é uma coisa boa
E é uma prova de que coisas boas acontecem na vida. Minha vida foi muito boa, tanto que eu sinto saudade. Por isso, essa saudade que você sente por aquela pessoa foi um bom momento da sua vida. Então não é algo para se reclamar, é algo para se reviver. Quando eu morrer, por exemplo, eu quero que as pessoas tenham saudade de mim. Significa que tivemos momentos bons, tivemos alguma interação que foi marcante. Vai significar que aquilo era bom estar comigo. Pior do que isso, é aquela situação descrita no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, acerca do rei Jeorão. Disse assim acerca desse rei, em 2 Crônicas 21, 20, diz assim: morreu sem deixar de si saudades. Já pensou isso ser dito a teu respeito no futuro? Que coisa ruim. Então a gente tem que deixar marcas na vida da pessoa. Da mesma forma, quando a gente sente saudade, nós estamos honrando. Da mesma forma como essa expressão significa, estamos desonrando esse Jeorão, ele não mereceu nossas lágrimas. Da mesma forma, quando a gente sente saudades, nós estamos dizendo que aquela pessoa valia muito, e eu quero eternizar essa pessoa na minha mente. Eu quero prolongar a vida dela e os feitos dela, com esse meu sentimento, com essa minha honra que eu tenho por ela. Voltando ao ponto, eu disse que a saudade é como um sonho gostoso do qual nós não queremos acordar. Me permita aqui explicar para você um pouquinho o que é um sonho. Isso aqui que eu vou falar com vocês foi uma parte de uma das aulas da nossa escola de ministérios, que ocorre aqui de quarta e de quinta-feira à noite aqui na nossa comunidade. Sonho. Sonho é um processo de reorganização de informações. Quem aqui lida com informática deve entender o que é desfragmentação de disco. Uma explicação muito simples para você, que é leigo. O que acontece é o seguinte: tudo que você registra, grava ou salva, como é usado no computador, o que acontece? Ele tem um disco chamado disco duro, ou hard disk, ou HD, onde ele pega e registra ali as coisas que você usou, gravou, até mesmo os programas que você instalou. Conforme ele vai registrando o que acontecia nos tempos mais antigos do computador, ou seja, poucos anos atrás, né? O computador, ao registrar aquilo, ele registrava onde tinha espaço vazio no disco. A hora que você puxava aquele arquivo, você fosse abrir aquele arquivo, o leitor faria uma leitura daqueles arquivos todos, de modo randômico, onde ele quer que eles estivessem, e montaria aquilo de novo para você. Isso perderia um certo tempo. Naquele tempo, poucos anos atrás, a velocidade desses discos não era tão rápidas ainda, e os softwares não eram tão ágeis nessa leitura. O que fazia-se então? Fazia-se uma desfragmentação desse disco. Pegava-se esses pedaços todos e juntava num canto. Pegava-se os pedaços de outro e juntava-se no outro canto, de forma que a leitura fosse um pouquinho mais rápida. Quando nós sonhamos, é mais ou menos isso. Nós começamos a desfragmentar as nossas memórias que tivemos durante o dia. Tudo aquilo que você viu durante o dia começa a passar na sua mente e a sua memória começa a gravar aquilo, registrar aquilo. Por isso que nossos sonhos são dos mais malucos possíveis. Porque alguém que você viu durante o dia, mas nem prestou atenção, que você estava conversando com alguém, mas passou alguém de vermelho lá no fundo, essa pessoa ficou na sua mente. Aí você ouviu uma música, aí daqui a pouco você passou perto num shopping e tinha uma televisão com o Silvio Santos passando. E aí alguém pegou e contou para você do culto de domingo e você lembrou do Gernando cantando. Aí você sonha que o Gernando foi no Silvio Santos de vermelho cantar, entendeu? Sua mente inventa uma história, é mais ou menos assim, tem um monte de coisa que conta uma história com isso, isso é o nosso sonho. Os nossos sonhos são isso, mas na verdade aquilo é para registrar as nossas memórias. Olhando do lado físico, estou olhando de um lado bem humano, nossos sonhos também são reações emocionais e descargas químicas do nosso corpo. Quando o nosso corpo utiliza esse momento de repouso
para equilibrar essa química que existe entre nós. Acho que você já deve ter percebido a forte relação que tem entre a química do seu corpo e as suas emoções. Ou seja, o que você come lhe provoca algumas emoções. Então, meu querido, se você comeu aquela feijoada na quarta-feira e ainda repetiu, levou um pouquinho para casa e repetiu à noite, e depois tem aquele pesadelo, por favor, não me liga na quinta-feira, pastor, interpreta esse sonho para mim. Por favor. Aliás, não me procure para interpretação de sonhos, porque eu não sou bom, eu dou sempre a mesma resposta. Eu digo assim, olha, você precisa assim, ver o que você entendeu, assim que você acordou, e orar a Deus. Agora não lembrou de nada, não entendeu nada, joga fora, espera o próximo. Os psicólogos chamam de pulsões, coisas que nós nem sabemos que nós temos, mas que acabam se aflorando nos sonhos. E agora, presta atenção numa coisa, que Deus, Ele coloca no homem, olha que coisa gostosa, coloca no homem a capacidade de sonhar, mas tira desse homem a capacidade de controlar o sonho. O sonho é produzido por nós, mas nós não o controlamos. Por isso que o sonho é algo humano, mas é tão misterioso e tão autônomo que ele ganhou o status de divino. Tanto que na Bíblia Sagrada, sonho está muito relacionado com linguagem de Deus, com Deus falando com as pessoas, simplesmente porque nós não entendemos o sonho, então nós o colocamos numa capacidade como sendo algo divino. O sonho é um lugar de conversas profundas. É Deus falando com o homem, é também o homem falando consigo. No livro de Gênesis, ele é cheio de sonhos. Você encontra ali o sonho de Jacó, os sonhos de José, o sonho de Faraó. Sonho é uma coisa da alma, eu até diria assim, uma coisa divinamente humana. Porque você vê, por exemplo, no sonho de Deus ali com Jacó, Deus entra para dentro do sonho de Jacó, e dentro do sonho de Jacó ele coloca um sonho dele, um desejo dele, no meio do sonho de Jacó, sobre aquela escada que subia para o céu, Betel, casa de Deus. Deus está revelando a igreja para Jacó, sem que Jacó sequer entendesse. Então é interessante essa relação entre algo profundamente humano, quando a gente está falando com a gente mesmo, mas também ao mesmo tempo profundamente divino. Sonho é coisa da alma, divinamente humana. Saudade também. A saudade é quase um sonho consciente. Como nós não controlamos o sonho, nós criamos a saudade. Saudade é o sonho que eu mesmo controlo. Na saudade, eu crio as minhas lendas. É um sonho que eu estou controlando, eu faço com ele o que quiser, o final é feliz ou triste se eu quiser, e acabou. Explicando um pouquinho melhor isso, ao reviver as minhas lembranças e saudades, eu vivo de novo a infância que eu vivi, mas eu nem sei se de fato eu vivi aquilo. Eu vou ser honesto comigo mesmo e eu espero que você seja honesto com você. Eu não sei se a infância da minha memória é uma infância acontecida ou é um devaneio poético meu. Como se fosse a infância que eu gostaria de ter vivido. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, falou, Anésio, você fala tão bem de seu pai e da sua mãe, vocês nunca tiveram nenhum problema? Tivemos, mas eu não lembro deles. E eu não lembro porque também não quero lembrar. E aí eu vou no meu passado e faço aquela coletânea de todos os tempos bons e maravilhosos, que foram muitos e foram a maioria, que eu tive com eles, e com isso eu faço o meu filme. E eu revivo aquela saudade porque eu quero. É o sonho que eu estou sonhando acordado, só que eu sou o diretor desse filme. Eu crio essa história. E toda vez que eu relembro, eu estou vivendo de novo
aquilo que, na sequência, talvez eu nunca vivi. Mas para mim me faz bem. Por isso a saudade, ou sonhar acordado, é uma forma também de se viver. Num bom sentido, a nossa alma ela anda para trás. A alma ela tem assim nostalgia das suas origens. Nós ficamos revendo tempos de um mundo que não existe mais e querendo voltar para ele. A saudade faz com que nós fiquemos lembrando desses momentos que se foram e a gente quer reviver. É assim, por exemplo, a alma dos poetas, dos compositores, das pessoas que nos fazem navegar nas suas palavras, dos bons escritores. A alma deles estão cheias de cenas que já se foram. E é por isso que eles fazem as canções e as poesias, para trazer de novo à vida tudo aquilo. Hoje, por exemplo, nós estamos usando como base uma poesia, uma canção. Salmos são canções. Ele fez em canção e em poesia uma das suas memórias, uma das suas saudades. Ele registrou isso em forma de canção, de forma que sempre que se cantasse aquilo, aquela mesma sensação voltaria à tona. A poesia e as canções, elas operam ressurreições. Elas ressuscitam tempos na nossa vida que às vezes a gente já sabe, já foi, mas tem como revivê-lo. Por exemplo, você já foi transportado para algum lugar só por ouvir uma música? Já fez isso? É interessante como que a gente sente aquele momento de modo tão profundo. Há alguns anos atrás, não me lembro onde estava, não lembro se era rádio, se era num posto de gasolina, não me lembro o local. Tanto, você vê como eu me transportei no tempo, eu não lembro o lugar físico onde eu estava. E começou a tocar uma canção de Elton John, na qual a minha irmã ouvia exatamente quando eu estava vestido pela primeira vez o meu uniforme escolar, e eu ia para a escola aos 7 anos de idade, eu não fiz pré-primário. E aí? Eu revivi aquele momento, eu me senti com aquele uniforme, eu lembro do cheiro do caderno, eu lembro de detalhes ali. Uma canção me transportou no tempo. Quer ver um teste? Faz agora algo aí na sua mente, uma pequena lista de sons que você ouviu na sua infância, mas você não escuta mais. Tente se lembrar de alguns deles. Vou colocar aqui os meus. Sons de grilo. Aqui eu vou citar todos de uma vez. Sons de cigarra. Tinha muito na minha casa isso. A vizinha debaixo da nossa casa, ela tinha um pé daqueles, a gente chamava de uva japonesa, até hoje eu não sei o nome daquele negócio. Mas enchia de passarinho e era uma barulheira às 6 da tarde, que eu tenho saudade daquilo. Saudade do som de fogueira. Meu pai fazia muita fogueira, eu gostava de ficar diante da fogueira ouvindo aqueles estalos. Talvez quem teve fogão a lenha em casa deve se lembrar disso, do fogão a lenha. Som da bola de futebol no quintal. Som do estalo da ficha do jogo de botão. Eu tenho saudade disso. Som até do pedal da bicicleta meu, que tinha um sonzinho lá dele. Som do carrinho de rolemã, da igreja cantando ao longe, que eu escutava. O som de perto do harmônio, que eu tocava quando eu era assim criança. O som da voz da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Tem canções, queridos, que nos fazem transportar para esse tempo. Quando a gente os escuta, traz essa infância de novo. Alguns hinos antigos, eu me lembro exatamente, começo a me lembrar do banco da igreja batista onde frequentávamos, dos irmãos que ali estavam. Aquelas coisas vêm à memória, simplesmente como uma canção me fez transportar no tempo. É isso que eu estou chamando de saudade. Vê que saudade é algo saudável. A nossa alma, ela gosta das coisas que ficaram lá atrás. É por isso que os pais sempre veem os filhos como quê? Como criança. Talvez alguns de vocês, o seu pai ou sua mãe ainda te chama de bebê, de nenê, de filhinho, de filhinha, até hoje.
Porque o pai gosta daquele momento e não quer perder aquele momento. Não é que ele não gosta de você hoje, é que ele não quer perder aquele momento. E você que é pai ou mãe sabe do que eu estou falando. É por isso que os pais ficam encantados, por exemplo, quando veem as fotos dos seus filhos quando eram crianças. Eles querem reviver esse tempo. Aliás, esse é um dos grandes atrasos que eu tenho quando eu vou fazer algum trabalho de pesquisa no meu computador. Eu puxo aqui uma palavra de indexação, e quando eu puxo aquela palavra, ele me traz tudo que está relacionado àquela palavra. Se alguma daquelas está relacionada a alguma foto que nós tiramos, pronto, eu paro, fico olhando a foto, esqueço o que eu estava fazendo. Porque revive aqueles momentos dos filhos bebês que a gente não quer perder. Quantos de vocês aqui são cristãos há mais de 10 anos ou há mais de 15 anos? Vamos lá, 10, 15 anos para mais. Ou os dinossauros da fé. Aí, vocês que são do tempo jurássico da igreja. Você percebeu que você sente saudade de alguns cânticos? E talvez quando você frequenta alguns cultos, você fala assim, não se canta mais como se cantava antigamente. Não é? Porque você acha que aquilo é o que valia. Mesmo que você estivesse cantando o hino nacional de um outro país, não interessa. Aquele hino te lembra aquele tempo. Eu estou dizendo isso porque os nossos hinários antigos usavam muitas canções que já existiam. Não é? Eu fui jogar videogame com os meus filhos, foi tocar o hino nacional de Fiji. E aí eu fui ver que eu cantava quando eu era criança, aquilo. Olhando para Cristo, grande autor da salvação. Os assembleanos, eu quero estar com Cristo. Né? Cada hinário tinha a sua versão. E é o hino nacional de Fiji. Mas não interessa, me leva para a minha infância. E eu gosto e acabou. De alguma maneira, essas imagens, esses sons, eles trazem embutidos neles sensações gostosas que a gente quer sentir novamente. É por isso, antes de dizer isso, deixa eu ver se eu consigo trazer uma imagem. Alguns de vocês cuidaram dos seus pais ou avós na sua casa, em que você acompanhou a velhice de uma pessoa? Alguns de vocês? Eu fiz isso. Minha infância, cuidávamos por um tempo de nossa bisavó, depois via nossa avó. Quem conviveu com os velhos, a palavra velho é honrosa, por favor, tá? Você vai percebendo que os olhos dos velhos vão se enchendo de ausências. Há determinados momentos que eles simplesmente param. Eles não estão mais ali. E você olha assim para os olhos deles, parece que eles não estão mais ali. Memória fraca, dizem os jovens. Porque algumas coisas que acabaram de acontecer, eles... Hein? E não lembra mais. Você acabou de falar para ele, não lembra mais. Na verdade, é que a alma deles é experiente. E já sabe o que merece ser lembrado. Então eles até se esquecem do que aconteceu ontem, mas se lembram muito bem do que aconteceu há muito tempo, como se fosse hoje. Se você fizer uma pergunta à infância, eles vão lembrar. Quer puxar papo com o velho? Fala dos tempos de infância e juventude, aí ele vai contar. Aí ele tem muitas histórias para contar. As coisas de outrora lhes trazem sensações que eles não têm mais, então eles ressuscitam aqueles momentos com as suas memórias. E isso é bom, isso é saudável, isso traz saúde, isso é saudade. Quem é rico em sonhos, não envelhece nunca. É por isso que Deus promete nos dar sonhos, inclusive na nossa velhice. Há um texto do profeta Joel, repetido pelo apóstolo Pedro em Atos, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Atos 2, 16 e 17 diz assim: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Deus mesmo faz com que esses sonhos brotem novamente na gente, seja em forma de sonho ou em forma de saudade, em sonho descontrolado ou em sonho controlado, mas é Deus nos dando a chance de reviver bons momentos que nós tivemos por causa dEle, que Ele mesmo nos deu. Saudade, então, é o poder de reviver momentos fantásticos. Isso é saudade. Saudade é o poder de reviver momentos fantásticos. Lembrar-se, por exemplo, das coisas que Deus já fez na nossa vida. Lembrar-se das coisas que nós tivemos ou experimentamos na nossa vida, faz com que uma alegria diferente inunde o nosso coração. Foi Deus mesmo quem deu? Foi Deus mesmo quem fez? Aquela pessoa, aquela situação, aquela história, aqueles cheiros, aquela música, tudo isso foi Deus quem criou e participou da tua vida. Então, quando a gente revive esses feitos de Deus na nossa vida, Salmo 126, versículo 3 diz assim: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É por isso que eu digo então que saudade é o poder de reviver esses momentos fantásticos. Voltando a falar de saudade, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece bastante quando, de repente, assim, uma coisa banal do cotidiano abre uma porta e parece que aquilo me leva para um outro mundo. Pode ser um perfume, um cheiro, aquilo te remete a alguém ou a algum lugar. Às vezes você não consegue nem decifrar direito a que se refere, você fica buscando na sua mente, de onde eu lembro disso, de onde eu lembro disso. Junto com a lembrança vem a sensação e você quer ir lá, você quer voltar lá. Esses dias eu folhei um livro e os cheiros da página me fizeram aí as sensações dos meus livros de escola. Eu não sei se você era viciado igual eu, mas quando chegava aquele dia delicioso da entrega dos livros, o livro era entregue pela professora na escola para a gente. E quando a gente pegava, ficava assim, sentindo aquele cheiro. Eu gostava daquilo e memorizei aquilo. E um dia desses, lendo uma enciclopédia, eu senti esse cheiro. Cheiro de um perfume. Uma vez eu passei do lado de um senhor e senti um cheiro de uma coisa que eu não sei quantos vocês conheciam, chamado Aquavelva. Uma loção que o meu pai usava. Foi incrível. Parecia que eu sentia de novo o aconchego do peito do meu pai, do jeito que ele me acolhia no sofá. Quando a gente assistia TV junto, que eu deitava ali nele, ele me puxava para o peito dele e eu sentia aquele cheiro dele lá da Aquavelva. São coisas que a sua memória ama. E o que a memória ama, fica para sempre. Tem cheiros que eu nunca mais vou me esquecer na vida. Porque eles têm em si o poder do teletransporte. Eles fazem isso. Eles fazem com que a minha vida fique maior do que o que ela é. Eles fazem com que eu consiga fazer algo que para mim humanamente é impossível, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Inclusive atemporal. Ela não se limita ao tempo e ao espaço. Por que eu estou lhes dizendo tudo isso? Porque eu quero que vocês vivam de modo saudosista, vivam no passado? Não. Isso aqui é uma grande lição, queridos. A lição é que hoje, você está criando novas e boas memórias. Hoje, agora. Talvez daqui a alguns anos você vai se lembrar até desse culto, do sentimento. Sabe aquele sentimento gostoso do encantamento do conhecimento, quando brota um conhecimento e os olhos brilham, a mente se abre, o peito estufa, o coração assim se enche de alegria?
Por isso precisamos nos deixar encantar com as coisas que Deus está nos dando hoje. Você precisa, o que eu estou te dando essa lição toda, é porque esse é o momento de você registrar as coisas que daqui a alguns anos você vai querer ter saudade delas. Então, querido, abra o peito, escancare a alma, abra os seus olhos para poder ver coisas grandes que Deus está fazendo hoje. Quando nós estamos vivendo bem a vida que Deus nos deu, aproveitando cada momento, cada visão que temos, cada som que ouvimos, registre tudo. Esses bons momentos serão um material que Deus vai usar no futuro para te trazer consolo, conforto, esperança. No futuro, Deus vai usar esses momentos agora. Então vai viver. Sabe aquele abraço gostoso que você dá em alguém que você ama? Quando você abraça assim sua esposa, abraça seu marido, abraça seus filhos, abraça seu pai, sua mãe, aquele abraço gostoso, aquilo registra, você carrega isso para o resto da vida. Sons, cheiros, imagens, viva bem isso hoje. Nós somos essas coisas e esses momentos que moram dentro de nós. É por isso que tem pessoas que são tão lindas, mas não estou falando de aparência física. Tem pessoas que você conversa com elas, você se encanta, você fala, que homem lindo, que mulher linda. Quando eles falam de si, falam de uma beleza que te encanta. Essa beleza, ela vem do quê? Vem do seu jardim interior. Eles cultivaram aquilo ao longo dos anos. Eles são cheios de momentos de alegria, de lugares bonitos, de cores, de cheiros, sons, imagens, que eles gravaram, guardaram, registraram. Por isso que nós precisamos ver e registrar esses momentos na alma, não é na foto, é na alma. Um parêntese importante aos meus queridos usuários de smartphones. Tem determinadas pessoas que estão num momento tão lindo. Ele está num concerto, ele está ouvindo uma canção linda, maravilhosa, em vez dele tentar encher a alma, ele pega e registrar. Detalhe, ele nunca vai ver aquilo de novo. E se mandar para um amigo, a pessoa fala, que a pessoa não estava lá, sentindo o momento. Você está com a sua família passeando numa praia gostosa, aquela coisa que você está rindo sozinho. O lugar é delicioso, mas você vai pegar o seu telefone e vai ficar. Você está vivendo para quem? Para os outros ou para você? Abre a alma. De repente, sabe o que vai acontecer? Você vai fotografar, você vai ver a foto depois, mas não vai lembrar da emoção, porque a emoção você não sentiu. Você não abriu o peito para sentir a emoção. Não sou contra fotos, não sou contra registros, acho que essas coisas são boas e têm o seu lugar. Eu só estou reclamando quando ela está invadindo o lugar de outras coisas. Então nós precisamos registrar tudo isso. Há muitas pessoas que elas têm a visão natural perfeita, mas não veem nada, porque o ato de ver que eu estou falando não é coisa natural, é algo que precisa ser aprendido. Eu me reuni com os alunos da escola aqui de ministérios e disse isso com eles, que Deus nos dê olhos que possam ver, que Deus nos dê olhos de poeta. O que é esse olhos de poeta? Isso aqui eu aprendi numa narrativa que Rubem Alves, escritor e psicoterapeuta, contou, que uma mulher veio até ele como psicanalista e disse para ele, eu acho que eu estou ficando louca. Ele falou, por quê? Esses dias eu estava cortando uma cebola e eu parei e olhei o interior da cebola, como é lindo. Aí eu parei e fiquei olhando a cebola. Aqueles arcos dela, redondos, as cores.
Ele parou, foi até a estante dele, pegou um livro de um poeta que era um ode à cebola. E contava das cores, dos detalhes, daquilo que se via. E ele então disse para ela: não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas nos ensinam a ver. Olhos de poeta. Aquela mulher disse que então, aí ela começava a ver agora, não mais só na cebola, ela começou a ver no pimentão, em cada detalhe, ela olhava por dentro aquilo e se encantava, se deixava se encantar. Ver é uma coisa muito complicada, porque os nossos olhos dos sentidos físicos são o de mais fácil de compreensão física, científica. Eles não são treinados, na verdade eles são treinados a vida toda para ver o que é físico. Mas existe algo na visão que não pertence à questão física. Foi um poeta inglês, William Blake, que disse o seguinte: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Que Deus nos dê olhos de poeta, que Deus nos dê olhos que possam ver. Fui levar meu filho na universidade, o carro já estava ligado para sair, quando eu vi uma árvore linda. Desci do carro, parei e fui olhar a árvore. Talvez alguém passasse e falasse o seguinte: o pastor está olhando a árvore agora ali. Imagina, lá na USP, falou, fumou um baseado. Está lá. Não, querido. Eu estava vendo a beleza. A beleza. Beleza que passa despercebido. A Adélia Prado disse assim: de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e vejo uma pedra. O Drummond, ele viu uma pedra e não viu a pedra dele virou poema. Você pode olhar para árvores e para flores e não ver nada, ou ver somente árvores e flores. Você pode viajar e ter várias montanhas e rios na estrada e você nem sequer notá-los. Aliás, tem plantas bonitas e coisas bonitas no caminho da sua casa para o trabalho, mas você nunca notou. Qualquer dia, quando essa oração começar a ser respondida no seu coração, por causa da abertura de alma que você vai ter, ao ouvir essa palavra de Deus para a sua vida, você vai começar a passar na sua vizinhança e falar: ué, quando é que plantaram essa árvore? Ontem não estava aqui. É linda. Que Deus nos dê olhos para ver. Amém. Registre, meu querido, esses momentos únicos. Sinta os seus cheiros, ouça os seus sons, registre essas sensações, porque um dia isso poderá ser usado como uma memória que vai lhe trazer esperanças, como aquele texto de Lamentações de Jeremias que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isto aqui é saudade bem usada. Que as nossas memórias possam ser usados como instrumento de Deus na nossa vida. Por isso, querido, hoje eu não estou falando do passado. Hoje eu estou tirando lições do passado, mas para te falar de hoje, do presente. Então registra esses momentos gostosos, essas situações boas que você tem hoje. Abrace os amigos que você tem hoje. Abrace o pai, a mãe que você ainda tem. Abrace os seus filhos, abrace a sua esposa, seu querido, abrace as pessoas que te fazem bem, curta as canções que você gosta, se relacione com Deus, abra a alma para experiências com Deus nesse tempo, porque vão ser esses os instrumentos que Deus vai usar no futuro, para te trazer conforto, consolo, consolação, esperança. Deus vai usar na sua vida no passado. O passado, hoje, vai ser o passado, que Deus vai usar na sua vida, lá no futuro. Amém, querido? Meu último conselho, então, para você. Faça um bom dia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.
Vamos ficar em pé, nós vamos orar e vamos encerrar. Vamos dar as mãos? Em pé como estamos, vamos dar as mãos nesse momento? Eu gostaria de usar esse momento como um momento de gratidão. A Bíblia diz: louve minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça dos seus feitos. Não se esqueça das coisas que Deus te fez. Vamos ter 2 momentos de oração e nós vamos encerrar. O primeiro, nós vamos agradecer pelo que já se foi. Mas vamos agradecer, Deus, obrigado, porque eu tive isso. Perdeu alguém? Obrigado porque ela passou pela minha vida. É uma situação boa do passado que lhe traz lembrança e alegria, reviva. Mas faça agora com gratidão. Feche seus olhos nesse momento e agradece. Deixa sua alma se encantar. Senhor, muito obrigado por tudo que ocorreu na nossa vida, por tudo que se passou, por tudo que se fez, tudo que é história. Essa é a nossa vida, essa é a nossa história. Somos gratos por estarmos vivos hoje e termos vivido tão bons momentos assim, no nome de Jesus, amém. Continue em oração. Uma segunda oração agora. Pede para Deus, porque essa oração agora tem que ser feita por você. Pede para Deus para te dar olhos que possam ver. Olhos de poeta. Olhos de alguém que vê além do que se está vendo. Faça um voto diante de Deus que você vai viver o melhor possível a sua vida nesse tempo. Porque serão essas as memórias que Deus vai usar como instrumento no futuro. Prometa para você mesmo que você vai dar para Deus muito material para Ele trabalhar com você. Você vai viver bons momentos. Fale com Deus. Junto com os meus irmãos aqui, Senhor, quero te dizer que nós vamos viver o melhor que estiver ao nosso alcance de viver. Abrimos nossa alma, escancaramos nosso peito, de peito aberto queremos viver essa vida boa que o Senhor tem nos dado. Vamos viver e conviver com pessoas que vão marcar nossa história. Vamos viver bem conosco mesmo, com a família que o Senhor nos deu, com os ambientes no qual nós transitamos por eles, com as imagens, com os sons, com as coisas belas que o Senhor colocou nessa vida. Vamos amar, sorrir, viver, sentir os sentimentos de Jesus na nossa vida também, sentimentos de paz, de repartir, de comunhão. Que o Senhor nos possibilite viver o melhor nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus, nos comprometemos, Senhor, a fazer a nossa parte, para que a nossa vida seja marcada com momentos inesquecíveis, eternizados dentro de nós. Contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo, que, segundo Jesus disse, nos fará lembrar de tudo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém e amém. Tenha um bom dia, faça um bom dia, faça uma boa semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até domingo que vem. Dá um abraço em quem está perto de você. Abençoe esse irmão, essa irmã de maneira bem carinhosa.